Salve, salve nação corintiana! Está começando mais um Timão na Veia, trazendo as últimas notícias do nosso Coringão. Mas antes eu peço que você vá lá, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. E o torcedor corintiano está se perguntando, aonde está o Pedro? Por que o Pedro não tem mais participado dos jogos do Corinthians, né? Pode ter passado despercebido por muita gente, né? Mas o Pedro, que estava entre os relacionados para o jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira, de última hora ele foi cortado do banco de reservas, né? A única explicação dada pelo Luxemburgo é que ele tinha aí outras opções para a beirada do campo. Mas o mais incrível é que o Pedro estava convocado para a seleção brasileira para disputar o Mundial Sub-20. E foi o Luxemburgo quem vetou essa convocação, dizendo que o Pedro é um jogador importante para o Corinthians, né, que o Corinthians não poderia liberá-lo, afinal o Corinthians não tinha muitas opções, precisaria muito do Pedro. Ocorre que desde então o Pedro não foi para a seleção Sub-20, mas também não jogou mais como titular do Corinthians. O último jogo dele foi antes, né, dessa convocação para a seleção. Então realmente fica difícil de entender qual o critério adotado pelo Luxemburgo, né? Num dia o jogador é essencial, vai ser uma peça importantíssima, um dia o jogador é titular, no outro dia ele não está sequer no banco de reservas. A verdade é que hoje, né, o Barleta, o Wesley e até o Romero estão na frente do Pedro. Infelizmente essa é a incoerência do nosso Pofechô. E quem pode pintar no Corinthians nos próximos dias é o treinador Mano Menezes. Mano Menezes que está na corda bamba, principalmente após a derrota, né, para o América Mineiro por 2-0 pela Copa do Brasil. O treinador inclusive havia pedido demissão após o jogo, né, mas diretores do Inter ali o convenceram a ficar pelo menos até o clássico contra o Grêmio, que ocorre neste final de semana. Então, caso o Inter perca para o Grêmio no final de semana, é muito grande a possibilidade de que o Mano seja realmente demitido. E vale lembrar que o Corinthians tentou a contratação do Mano Menezes antes de trazer o Vanderlei Luxemburgo. Então, seria o Mano Menezes a solução para o Corinthians? Você vê a situação que o Corinthians está hoje, né? O Mano Menezes não é o meu treinador preferido, né? Com certeza, se eu fosse escolher um treinador, não seria o Mano Menezes, mas para a situação atual do Corinthians, a gente analisando as opções de treinadores que estão no momento, eu acho que seria sim a salvação para o Corinthians, né? Porque infelizmente com o Luxemburgo eu acho que não dá para continuar, né? Depois dessa atuação contra o Atlético Mineiro, atuação covarde, em que o Corinthians ficou o jogo todo ali só se defendendo e dando chutão pra frente. Teve um ou outro contra-ataque ali, mas é muito pouco para a grandeza do Corinthians. E o elenco do Corinthians não é tão fraco assim para jogar como um time pequeno. Então o Luxemburgo mostrou mais uma vez que é um treinador ultrapassado, além do que tem sido muito incoerente nas escalações, nas substituições. Então eu acho, sim, apesar de ter poucos jogos à frente do Timão, ele já mostrou que não tem capacidade para ser comandante do Corinthians. Já o Mano Menezes é um treinador experiente, é um treinador que tem impulso. Se ele tiver que barrar os medalhões, ele vai barrar. Se ele tiver que fazer uma reformulação, que é o que deve ser feito, ele vai fazer. Vale lembrar que o Tite, por exemplo, ele não admitia, por exemplo, tirar o Sheik do Corinthians. O Sheik estava numa fase terrível e mesmo assim o Tite mantinha o Sheik, inclusive como titular, né? Teve que vir o Mano Menezes, né, para fazer essa reformulação, tirar o Sheik, que não queria mais nada com nada. Aliás, o Sheik, a última vez que o Sheik tinha jogado bem realmente pelo Corinthians foi em 2012, né, na Libertadores de 2012. Depois disso o Sheik não foi mais o mesmo. E teve que trazer o Mano aí para ter um cara para ter peito como o Mano para barrar. Porque o Tite aí, que é adorado por muitos, é aquele cara que ele vive de eterna gratidão, né? Então, se depender do Tite, o Fagner, né, o Fábio Santos, esses jogadores só saem do Corinthians o dia que quiserem, porque o Tite não vai barrar e é capaz de promover o Paulinho ali como titular, jogador que a gente vê claramente que não tem condições de ser titular do Corinthians atualmente. Resta saber se o Duílio vai ter peito para tirar o Luxemburgo, sendo que acabou de contratar o treinador, né? Ele fez apenas
5 partidas, né? A sexta partida vai ser agora contra o Flamengo no final de semana. E a gente sabe que o Duílio é aquele treinador que normalmente dá tempo para os treinadores trabalhar. Eu acho até certo, mas no caso do Luxemburgo, eu acho que o pouco tempo de trabalho dele provou que foi um erro a contratação dele. Inclusive, se for para trazer o Luxemburgo, o que ele tem feito à frente do Corinthians, eu preferia ter deixado o Lázaro ou até o Danilo. Eu acho que o Corinthians estaria numa melhor situação no momento. Então é isso aí, pessoal. A verdade é que se o Corinthians tomar outra piaba aí do Flamengo no final de semana, aí vai ser inevitável a demissão do Luxemburgo, porque a pressão vai ser terrível, né, por parte da torcida, por parte de todo o torcedor corintiano. E no caso do Mano Menezes, eu acho que assim que ele estiver livre no mercado, o Corinthians deve sim tentar essa contratação. Até porque a contratação de um treinador estrangeiro, a gente sabe que é complicado, são treinadores mais caros, são treinadores que levam mais tempo para se adaptar ao clube, se adaptar ao elenco. Eu acho que não é momento de trazer um treinador estrangeiro. Algumas pessoas falando na volta do Vitor Pereira, eu acho que seria um absurdo, pessoal. Não é, a questão não é nem você aceitar o Vitor Pereira de volta, aceitar aquela traição dele. A questão é que muitos jogadores do atual elenco já fizeram várias críticas aí abertas ao Vitor Pereira, então não faria sentido nenhum trazer ele agora, a não ser que o Corinthians pretenda negociar, por exemplo, o Roger Guedes, né, que é o principal jogador da equipe no momento. Eu acho que seria inviável, né, trazer o Vitor Pereira com o Roger Guedes no elenco. Já com relação ao Fagner, com relação ao Fábio Santos, eu acho que a tendência é que eles saiam realmente do Corinthians, né, no final do ano, mas pode até sair agora pode até ser que virem reserva ainda esse ano, principalmente se o Corinthians conseguir algumas contratações no meio do ano, que é bastante provável, né? Parece que o Corinthians vai trazer aí 3 ou 4 jogadores no meio do ano, jogadores que venham para ser titular e quem sabe, né, trazer um alívio aí que o torcedor corintiano está angustiado, né, está desesperançoso com tudo que vem acontecendo com o Coringão. É isso aí, nação corintiana. Por hoje eu vou ficando por aqui. É timão na veia e vai, Corinthians!